Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um SPN TV News, aqui pela RPTV, canal 8 da NET, aqui para a região da Grande Campinas, somente a cidade de Piracicaba, canal 5. Vamos juntos trazer para você o resumo das coisas mais importantes que aconteceram durante essa semana aqui no nosso Brasil. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre a prisão após segunda instância, vamos falar também a respeito do óleo na costa brasileira. Vamos falar também a respeito da aprovação da reforma da Previdência e agora uma notícia bombástica que chegou de última hora. Marcos Valério, lembra dele? Pois é. Marcos Valério estava preso, foi solto. Aliás, eu não sei por que até hoje o pessoal não concedeu a ele o direito de fazer uma colaboração premiada. Porque esse cara já sabe muita coisa. Sabe tanto que ele deu uma entrevista agora à Revista Veja, né? Dizendo, entre outras coisas, acusando o ex-presidente Luiz Inácio de ser um dos mandantes do assassinato do Celso Daniel. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso aí, ok? Tem muito assunto, tem muita coisa fervendo por aí. Mas vamos começar o programa hoje? Vem para cá, Arthur, vamos aqui nessa aqui, de uma maneira diferente. Você conhece São Paulo aí do final do século XIX? Do meio do século XIX, sabe por que o Viaduto do Chá se chama Viaduto do Chá? Essa eu vou ter que contar porque o nosso querido Arthur não conseguiu trazer a foto que eu separei para você, que afinal de contas, na metade do século XIX, século retrasado, não é isso aí? Ali havia uma plantação de chá, e onde foi construído o viaduto. E aí ficou chamado Viaduto do Chá. Tinha uma foto muito bonita, eu vou tentar trazer para você. Tem um site muito legal lá na capital que manda fotos antigas da cidade de São Paulo, no começo da formação industrial da cidade de São Paulo, os bairros lá da Moca, do Bexiga, a 23 de maio, construção aí de algumas estradas, enfim, são fotos artísticas, fotos antigas para a gente matar a saudade de quem conhece e quem não conhece ficar conhecendo. Vamos começar então, mostrar uma série de fotos para você de São Paulo, lá na metade do século. Essa aí, por exemplo, é do edifício Martinelli. Esse edifício foi construído no começo do século XIX, aí já era mais ou menos pela caminhonete que está embaixo, um Fusca e tudo mais ou menos década de 60 para a década de 60 na cidade de São Paulo. Esse foi um dos grandes edifícios construídos, né? Na cidade de São Paulo, na época. Hoje tem coisa muito maior, você sabe disso. Passa lá, Arthur, vamos lá. Sabe que avenida é essa? Pois é, a Avenida 23 de Maio, para você ter uma ideia, o movimento que tem essa avenida, olha só como é larga, bonita, canteiro no meio, as laterais, né? Naquela época o pessoal já tinha uma visão da quantidade de veículos que essa avenida seria e está sendo obrigada a suportar nos dias de hoje. 23 de maio, São Paulo, década de 1950 para 60. Mudando a página, Arthur, olha só, quem conhece bonde? Lá no fundo o edifício Banespa, tá vendo? Você que conhece a cidade de São Paulo. Isso aí, década de 60 para 70, esse ônibus ao lado, estava começando na época, o ônibus da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, CMTC, Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, e aí, se não me engano, é a Avenida São João, ok? Olha que beleza, matar saudades, hein? Essa é a construção de umas estradas mais importantes do estado de São Paulo, a rodovia dos imigrantes, né? Antigamente, quem se lembra, quem é um pouco mais antigo, mais velho, que nem eu, assim, um pouco mais, até um pouco menos, para ir para Santos era uma aventura, né? Anchieta, entre outras, que fazia a ligação do Planalto com a Baixada, né? Tá, então, a construção da rodovia dos imigrantes. Essa é a primeira. Agora a gente já tem a segunda, que nem a primeira e nem a segunda, com mais a rodovia aí, Anchieta, dão conta do trânsito, do tráfego, que às vezes travam tanto na subida como na descida. Mais uma, Arthur. Ó, essa aqui para você que não conhece. Sabe que rio que é esse aí? Só para dar um tempo de você pensar. Essa é a Ponte das Bandeiras, né? Ponte das Bandeiras, esse é o Rio Tietê. Ao lado deveria ser, não sei se desse lado, lá de lá, o Clube Espéria. O pessoal fazia competição a nado, a remo, Clube de Regatas Espéria, se não me engano, e outros clubes que
foram criados ao lado do Rio Tietê e Rio Pinheiros, né, o Clube Pinheiros principalmente, que é um dos grandes campeões até hoje. O pessoal fazia piquenique e nadava no Rio Tietê. Olha só que maravilha. Mas tudo isso aí pode voltar, né? Se o pessoal tiver um pouco de vergonha na cara e investir um pouco mais, para você ter uma ideia, o rio Tamisa lá na Inglaterra era muito mais poluído do que esse rio, do que o Rio Tietê. Parece impossível, mas era. E hoje em dia o pessoal toma sol, até nada em alguns rios lá da Europa e tudo mais, porque o pessoal tomou consciência, porque esgoto não é para ser jogado no rio, é para ser tratado e devolvido à natureza melhor do que você retirou. Mais uma, Arthur. Tem mais? Aí, essa é uma foto de 1920, colorida, obviamente, colorificada. Como é o nome disso aí? Qual é o nome, Arthur? Foto de lambe-lambe. Lambe-lambe, mas não tem aí... tem uma técnica de colocar cores em fotos antigas. Eu não me lembro agora, né? Essa foto é de 1924, se não me lembro. É isso? 1920, errei por 4. 1920 no Parque, no Parque da Luz, na cidade de São Paulo. Olha só a estica do pessoal. Entre outras fotos que a gente vai trazer para você. Tem mais alguma? Ah, certo. Essa aqui, aí no fundo você pode ver a Igreja da Sé, essa é a Praça da Sé, nos anos 50. Né? Anos 50, a Praça da Sé, pelos veículos você está aí vendo que de repente a época era outra, obviamente. O traje das pessoas, né? Todo mundo de terno, as senhoras com saias, vestidos e tudo mais. Mais uma? Olha, essa aí é antiga. Essa aí é no comecinho do século XIX, não, é do meio do século XIX para frente, quando estava sendo introduzidos os bondes, né, na cidade de São Paulo. A gente pode ver lá em cima, São Caetano, né, escrito no bonde, São Caetano. Sabe como é que chama o cidadão que dirige aí o bonde, Arthur? Não, né? Se alguém perguntar qualquer dia, você fala que eu te contei. Motorneiro. Motorneiro, né? Pode cair aí no Enem, se você for fazer o Enem, que eu sei que você é um garotão, se você souber. Como é que chama? Não é piloto, não. Não é piloto, não é motorista. O que mais que pode ser? É motorneiro. É o responsável por dar direção ao bonde. Mais alguma por aí? Olha que legal. Ah, essa tem uma história longa, né? Deixa eu até preparar aqui. Esse chama-se Palacete Najib Salem, construção por volta de 1920. Esse era na Avenida Paulista. Aliás, tem umas fotos da Avenida Paulista, vou trazer para você na próxima semana também, que a gente não conseguiu colocar tudo. Foi demolido no início dos anos 70 para a construção do prédio da Fiesp, onde você tem lá o Pato Amarelo. Hoje é o número 1313, atual 1313. Olha só, Fiesp 1313. Bom, na década de 20, Najib Salem comprou a área na Avenida Paulista, onde construiria a belíssima casa, quase um palácio. Grandiosa em todos os sentidos, cada detalhe foi cuidadosamente estudado e construído com toda a dedicação, com o que de melhor havia disponível na época. O que não havia aqui, o Salem trazia da Europa. Viveu lá com sua esposa, a Naciba Salem, seus 8 filhos, homens, Fuad, Antônio, Eduardo, Rubens, e as mulheres Adélia, Vitória, Emília e Lídia. E claro, com o passar dos anos também receberia os filhos dos seus filhos, né, os seus netos, como contou aí o Carlos Eduardo. Só para você ter uma ideia, essa área tinha 50 metros de frente na Avenida Paulista, sendo que na época o número atual era 98, hoje é 1313. A construção do palacete contou com um projeto realizado pela empresa Malta e Guedes, de propriedade dos engenheiros politécnicos formados em 14, o Francisco de Sales Malta e o Henrique Jorge Guedes também foram responsáveis pela mansão de Davi Jafé, no bairro do Ipiranga, entre outras coisas. A casa contava com diversas salas especiais, cada uma por uma função social. Sala de visita, sala de banquete, sala de espera, sala de música, sala de almoço, outra de chá, jardim de inverno, entre outros ambientes, né? Eu trago isso como curiosidade para você ver como a cidade de São Paulo, ela continua linda. A cidade de São Paulo continua linda, mas ela já foi muito mais romântica, né? Pelo romantismo das suas construções. Obviamente, tudo isso outra época. Tudo isso outra época. Tá aí, trouxemos para você um pouquinho da história. Acabou aí, né, Arthur? Tá certo. Então vamos lá, vamos seguindo agora com os assuntos
que estão pegando por aqui, né? A gente teve durante essa semana alguns assuntos que obviamente são assuntos importantes, né? A gente viu aí acontecer o julgamento julgamento não, parte do julgamento do que poderá acontecer um retrocesso, na minha maneira de ver, de grande parte da população brasileira, que é a prisão após a condenação em segunda instância. Isso até 2006 era tradicional, fazia parte aqui do sistema criminal brasileiro, vamos colocar dessa forma. Depois teve uma alteração para o trânsito em julgado, porque a Constituição brasileira de 2008 ela é muito detalhista e ela permite aí a interpretação de várias maneiras. São 11 ministros do Supremo Tribunal Federal e um monte de gente interessada em libertar um monte de bandido que está preso, na verdade, é essa aí, os bandidos de colarinho branco. Outro dia eu estava perguntando para o pessoal lá na Rádio Notícia, onde fazemos o programa de segunda a sábado, sempre às 6h30 da manhã, quanto custa uma ação para chegar no Supremo Tribunal Federal? Você que está vendo o programa pode parar e pensar. Se eu tenho uma ação aqui na primeira instância, de repente uma ação normal, a gente já, como é que fala? Quem precisa sabe quanto custa. Agora você imagina, primeira, segunda, terceira, quarta, para chegar no Supremo Tribunal Federal. Quanto custa uma ação para chegar no Supremo Tribunal Federal? Quem, de repente, chegar no Supremo Tribunal Federal é porque, de repente, tem muito dinheiro para pagar, né? Tem aí alguns advogados dos melhores escritórios de advocacia do Brasil. Então, esse tipo de retrocesso vem atender aí a gente rica, não a gente pobre. Gente pobre não chega no Supremo Tribunal Federal, você pode ter certeza, né? Então a gente começa com algumas colocações dos ministros do Supremo. Eu tenho, para começar aqui, palavras do ministro Barroso. Nessa parte, acho que ele fala sobre isso. Vamos ouvir. Ministro Barroso, Arthur, Supremo Tribunal Federal. Esta discussão não é um caso isolado de habeas corpus. Ele produz um efeito sistêmico na interpretação de uma legislação que funcionou e que ajudou o Brasil a começar a romper o paradigma de impunidade que vigorava em relação à corrupção e à criminalidade do colarinho branco. O cenário deste julgamento é o cenário de um país que procura se libertar do domínio oligárquico da corrupção estrutural e institucionalizada. E as instituições começaram a corresponder a essas demandas da sociedade. Polícia Federal, Ministério Público, Poder Judiciário. E o Supremo Tribunal Federal não faltou a esse compromisso com a história. E no julgamento do Mensalão, mais de 2 dezenas de pessoas, entre políticos e empresários, e possivelmente pela primeira vez na história do Brasil, foram efetivamente condenadas por corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta de instituições financeiras. O julgamento do Mensalão pelo Supremo Tribunal Federal começou a mudar a história do Brasil e naquele julgamento se produziram páginas antológicas. Barroso disse então que as coisas começaram a mudar para pior. Diversas ações foram retiradas da competência da 13ª Vara Federal de Curitiba, que havia quebrado o paradigma de ineficiência e impunidade em relação à criminalidade do colarinho branco. Transferiu-se a competência para o julgamento de crimes comuns, sobretudo de colarinho branco, conexos com os eleitorais, para a Justiça Eleitoral, num momento em que a Justiça Federal vinha funcionando com crescente eficiência. Considerou-se inconstitucional a condução coercitiva que vigorava há quase 80 anos. Entendeu-se que o parlamentar que utilize o mandato para a prática de crimes documentadamente comprovados, gravado e filmado,
não podiam ser afastados do mandato por decisão do Supremo, ficando a matéria submetida à Casa Legislativa de onde praticados os crimes. Mais de 50 habeas corpus foram concedidos apenas no Rio de Janeiro, um estado devastado pela corrupção praticada com inimaginável desfaçatez. E agora chega este caso, com o risco de se anular o esforço que se vem fazendo até aqui para enfrentar esta corrupção que, como disse, não é fruto de pequenas fraquezas humanas, de pequenos desvios individuais. São mecanismos profissionais de arrecadação, desvio e distribuição de dinheiros. Não há como se tornar desenvolvido e furar o cerco da renda média com os padrões de ética pública e de ética privada praticados aqui. Bom, ok, estamos de volta. Você viu aí, ouviu e viu o ministro Barroso falando a respeito do que significa a corrupção nesse país que a gente já não aguenta mais. Tudo que a gente imagina é que, por exemplo, está sendo feito um acordão. Sabe aquele acordão que foi desfeito na época que Dilma Rousseff foi empichada, porque não entrou em acordo com o Eduardo Cunha, que autorizou aí o seu processo de impeachment? Aquilo lá, pelo menos no momento, se desfez. E a gente sente agora que esse acordão está sendo feito de novo. Tipo assim, olha, você não investiga a minha, que eu não investigo a sua. Com a participação, inclusive, do filho do presidente nessa história, né? O senador. A gente tem a participação do Gilmar Mendes, que tem envolvimento também aí, inclusive alguns fiscais da Receita estão temerosos de serem aí mandados embora e até presos, né? Porque foram investigar ministros do Supremo Tribunal Federal e encontraram. Acabaram com o COAF. Lembra do COAF? Pois é. Temos aí participação também de familiares do Dias Toffoli, que foi aí advogado do PT durante muito tempo, trabalhou aí no gabinete do Zé Dirceu, entre outras coisas, e hoje, aliás, completou essa semana 10 anos de Supremo. Ele vai ficar até 75 anos lá. Esse foi um grande prêmio recebido aí pelo ministro Dias Toffoli, se é que me entendem, né? Entre outras coisas. Gente, o Brasil precisa mudar, mas vai demorar. O que cabe agora, porque isso já está praticamente ratificado, o ministro Dias Toffoli vai ser aí o voto de Minerva, e vai dar 6-5, você pode anotar, contra o que está estabelecido hoje, a prisão após o julgamento em segunda instância. Tudo isso vai acabar após o trânsito em julgado, primeira, segunda, terceira, quarta instância, ou seja, principalmente os bandidos de colarinho branco, políticos e, entre outros, empresários e até pessoal aí do judiciário também, né? 4 instâncias. Praticamente 15 anos. Prescreve, não tem por onde, né? Vamos lá então. Durante essa semana tivemos aí a votação primeiro do Marco Aurélio, que é um outro também, né? Que não sei, bom, não vou entrar aqui no mérito da questão. Na sequência, os votos continuaram, tanto do ministro Barroso, tanto do ministro Fux, se não me engano, e também o Alexandre, que surpreendeu, votou aí a favor da prisão após condenação em segunda instância. Aí veio o voto de Rosa Weber, que seria aí o voto que queria ficar como está ou que vai trazer a mudança. E ela votou contra a prisão após segunda instância, ratificando aí o acordão que deve ter acontecido, acordão mesmo que deve ter acontecido, entre Lewandowski, Gilmar Mendes, entre Dias Toffoli, a Carmen Lúcia acho que está fora dessa também. Pois vai dar 6-5 nessa história toda. Mas vamos ouvir aí o que disse o pessoal da Globo News na participação de Leilani Neubart a respeito do voto de Rosa Weber, né? Rosa Weber. A mudança do entendimento da ministra pode ser decisiva no resultado. Já foi, né? Sobre a prisão após condenação em segunda instância. E a gente vai ouvir agora o que aconteceu por lá no dia, quarta-feira próxima passada. Bom, vou falar sobre esse mesmo assunto também com a Cristiana Lobo, porque o julgamento é acompanhado atentamente pelo mundo jurídico e pelo mundo
político, claro, né, Cristiana? Como o Valdo e a Isabela estavam dizendo, há uma grande expectativa porque muitos políticos podem, sofrer as consequências dessa decisão. Ou serem beneficiados por isso, Leilane. O nome mais visível é do ex-presidente Lula. Eu acho importante a gente avaliar nesse momento também o calendário do Supremo Tribunal Federal. Quando ele encerra hoje e informa que só em novembro vai retomar essa discussão, por conta dos calendários dos compromissos do Supremo na semana que vem, isso também se coaduna com a situação política do país. Em novembro, que é a semana que vem, o presidente Jair Bolsonaro já terá voltado da viagem ao exterior e poderá ter um pouco mais de força para conter essa guerra que há nas redes sociais entre a tropa dele contra o judiciário. O ministro Dias Toffoli tem sido muito próximo ao governo e tem dito que não será ele que vai ajudar a colocar fogo no coreto. Então, é um momento de mais pacificação em função de uma decisão jurídica que o Supremo Tribunal Federal toma e considera bastante importante. Quanto ao Supremo Tribunal Federal, era mais ou menos esperado, o Valdo disse isso, a gente vem falando, os advogados vêm há algum tempo lendo os votos da ministra Rosa Weber e percebendo essa mudança de percepção dela em relação a esse assunto. E isso se confirmou hoje, logo no primeiro voto da ministra Rosa Weber. Mudança de percepção da ministra Rosa Weber, né? Ela disse que a Constituição, como todos, né, não pode ser rasgada e tudo mais. A gente sabe de toda essa história, mas como eu falei, não sou eu palavras que saem da minha boca, mas tipo, a Constituição de 88, ela permite a interpretação de um mesmo tema de várias maneiras, né? Como vem acontecendo agora. Antes da gente ir para o intervalo comercial, Arthur, eu vou fazer você correr. Eu tenho aqui um pessoal da Jovem Pan, o Augusto Nunes, mais uma vez, falando a respeito aí dos problemas financeiros que envolvem o Gilmar Mendes. Sabe quem é o Augusto Nunes, que eu te coloquei aí, né, Arthur? Na Rádio Jovem Pan, juntamente com a Joyce Hasselman, na época, eles estavam falando a respeito de onde veio o dinheiro do Gilmar Mendes. É rapidinho, vamos colocar esse trecho, 3, 4 minutinhos, ok, Arthur? Aguenta essa para mim, vamos lá. Esse é o título da reportagem da Veja, que merece uma análise mais acurada. Aqui, então, eu vou pedir licença para me alongar um pouco mais do que de hábito aqui, para que os ouvintes que nos acompanham entendam o tamanho da confusão. O ministro Gilmar Mendes, ele ganha como ministro R$ 33.700. E é um dos poucos que não se queixam, né, do teto salarial que tem que enfrentar, porque não precisa. Entre 2008 e 2016, são registros oficiais, a matéria tem documentos que acompanham a matéria, que ilustram, existem e-mails, WhatsApp, está tudo documentado. Entre 2008 e 2016, repito, o ministro Gilmar Mendes recebeu R$7,5 milhões de reais do Instituto Brasiliense de Direito Público, que é uma instituição que o transforma em empresário educacional, que tem também uma faculdade de Direito com 1.500 alunos em Brasília. O Gilmar Mendes, confrontado com essa situação, de novo, da mesma forma que ele não vê motivos para impedimento, né, como ministro, em processo nenhum, seja qual for a situação do réu, ele também não vê nenhum problema em si na acumulação das funções de ministro do Supremo e sócio do filho no IDP, que é o instituto dele. O que diz o Gilmar? Não vejo nenhum problema. Eu era professor antes de ser ministro. Parêntese. Ele também era advogado antes de ser ministro. Deve ser. Bom, para você ter uma ideia, por isso que ele não se preocupa. Essa é uma das denúncias que envolvem aí o advogado, professor, hoje ministro Gilmar Mendes, né? Ele é sócio do IDP, como ministro ganha aí. Isso aqui é uma matéria um pouco antiga, 33, já estão em 39, né? 39 é alguma coisa. Até 2016, ganhou R$7,5 milhões como sócio do seu filho no IDP.
no mínimo para falar imoral, né? Para não falar que é ilegal essa sociedade não, mas você ser ministro e ser sócio, né? De um instituto de educação e tudo mais, entre outras coisas. Para você ver, perdão, que nessa escola toda, nessa história toda aí, de santo só você, né? Só você, porque de santo aqui não tem ninguém, né? Bom, pessoal, vamos para o rápido intervalo comercial. Na sequência, eu vou falar mais um pouquinho aqui do Gilmar Mendes. Vou falar mais um pouquinho aqui a respeito do Gilmar Mendes, que teve no Roda Viva, teve também no programa do Bial, como se explicando, né? Tentando aí amenizar, limpar sua barra junto ao eleitor brasileiro, à população brasileira. Tem também aqui um governador lá de Pernambuco, que disse que ele está dando o 13º salário aí para o pessoal que tem o Bolsa Família. Tá tirar uma casquinha. O pessoal metendo a boca nele também. Temos também aqui o pessoal lá do Rio de Janeiro. Deputado mandando soltar deputado. Pode isso? Pois pode. No Brasil dos corruptos, principalmente lá no Rio de Janeiro. Deputado tem a prerrogativa de dizer aí, a Assembleia, a LERJ no caso aqui, se eles vão ser ou não julgados pela justiça comum e por aí vai, né? Isso aconteceu lá no Rio de Janeiro. Após imbróglio sobre alvará de soltura, 4 deputados deixaram a cadeia no Rio. Após aí o alvará de soltura, 4 deputados deixaram a cadeia. Eu vou falar para você daqui a pouquinho sobre esse assunto aqui também. Um já estava em casa, em prisão domiciliar. É o Chiquinho da Mangueira. Chiquinho da Mangueira, nota 0 para você, Chiquinho. Vamos para o intervalo, na sequência a gente volta. E no final, eu vou coloca agora só uma palhinha daquele vídeo lá, Arthur, para ir para o comercial, do pessoal aqui do Blues da Montanha, cidade de Andradas, sul de Minas, entre Andradas e Águas da Prata, um festival que tem toda mudança de estação. Olha só que beleza. Toda mudança de estação, você tem esse festival de música boa, de música para você ouvir, que faz bem para os ouvidos. Gente bonita, a 1.600 metros de altura. Coloca mais um pouquinho, deixa eu falar aqui embaixo um pouquinho, já que você deixou com água na boca, o pessoal de casa ver. Com shows de avião, tá vendo aí o show? Tá rolando um som aí de fundo, aí isso a 1.600 metros de altitude. Você tem também o pessoal que voa com parapente, asa delta, enfim, gente bonita, som de primeira qualidade, num clima super legal. Mas eu não vou contar para muita gente, não. Vai que de repente começa a encher, né, Arthur? Aí vem esse tipo de música que eu não estou acostumado porque eu não ouço, né? Mas tem muita gente que não tem oportunidade de ver uma paisagem que nem essa que você está vendo aí no Pico do Gavião, aqui em Minas Gerais, divisa com o estado de São Paulo, né? Pertinho daqui. Olha que maravilha de lugar, com música de qualidade para você. A gente vai rolar logo mais no final do programa. Vamos para o intervalo, a gente volta já. Você gosta de café? Que bom! Agora imagine um café cultivado a mais de 1.200 metros de altitude, no coração das montanhas de Minas. Um café especial, colhido na hora certa, torrado no ponto certo, mantendo todo o aroma e paladar de um verdadeiro café arábica. E o melhor, orgânico, sem nenhuma gota de agrotóxico, 100% natural e que você não encontra em qualquer lugar. Esse é o café Ibiporá. Vale a pena experimentar. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo.
Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. E diariamente às 14 horas, aqui na RPTV Americana, canal 8 da NET, você confere os melhores flashbacks. Programa Flash Mix, resgatando os grandes sucessos do passado. Então você já sabe, hein? Encontro marcado sempre às 14 horas, aqui na RPTV Americana, com os grandes sucessos do passado, as músicas do fundo do baú. Programa Flash Mix. Flash Mix. Game Over TV, todos os dias, às 16h30, aqui na RPTV. No Americana Coworking, sua marca é valorizada. O Americana Coworking conta com salas privativas, salas comerciais, salas para treinamentos e contamos também com o estúdio de gravação para youtubers, ou até mesmo gravações para mídias sociais. Atendemos todos os perfis de empresas. Temos o escritório pronto para você chegar e plugar. E se precisar de algo diferente, pode contar com a nossa experiência em customização de espaços de trabalho. Então escolha como, quando e onde sua empresa quer trabalhar. Deixe o resto com o Americana Coworking. Entre em contato conosco, 19 3408 6464. Venha nos conhecer. Estamos localizados na Rua Gonçalves Dias, 654, Jardim Girassol, em Americana. Americana Coworking. Confiança que te move. Ok, estamos de volta aqui pela RPTV, Sociedade, Política e Negócios, fazendo um resumo das coisas mais importantes que aconteceram durante a semana. Vai ficar muita coisa para fora, viu? A gente não tem tempo hábil para isso, porque afinal de contas o Brasil é o país das notícias. Toda semana, ainda bem que tem notícia, mas podia ser um pouquinho de notícia mais positiva, mais para cima para todo mundo, né? Por exemplo, a gente estava falando do Gilmar Mendes e da história lá do Rio de Janeiro. Eu tenho vídeo, né, a respeito dos deputados todos pegos com a boca na botija. Há mais de um ano esse pessoal estava na cadeia e poderia ficar até muito mais. Tem o pessoal... Olha, eu só não sei quem é que não foi preso no Rio de Janeiro, aí do primeiro, segundo, terceiro escalão, hein? Você lembra dessa história toda, né? Esses deputados foram diplomados dentro da cadeia, porque quando isso aconteceu, a eleição já tinha acontecido. E, aliás, eleitor do Rio de Janeiro precisa apanhar também, né? Apanhar de cinta, que a gente falava aqui no interior. Porque está sabendo o que acontece com esses deputados. E ainda votam, reelegem esses deputados estaduais lá no Rio de Janeiro. E eles foram soltos agora pelos seus pares. Deputado soltando deputado. Todos têm aí o rabo preso um com o outro. Vamos ver o que aconteceu. Os 4 deputados estaduais presos em Bangu 8, zona oeste do Rio, deixaram o presídio na tarde desta quinta-feira, depois de um impasse para definir quem determinaria essa libertação. A soltura foi definida em votação na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. 4 dos 5 deputados presos na Operação Furna da Onça há um ano deixaram hoje o complexo penitenciário de Jericinó. André Correia, do Democratas, Luiz Martins, do PDT, Marcos Abraão, do Avante e Marcos Vinícius Nescau, do PTB, saíram da cadeia por volta das 4h20 da tarde. Isso aconteceu depois que a Alerj decidiu, por maioria, na terça-feira, libertar os 5 deputados que estão presos. Chiquinho da Mangueira, do PSC, cumpre prisão domiciliar. E a defesa dele já informou que vai procurar a Secretaria de Administração Penitenciária aqui do Rio para retirar a tornozeleira eletrônica. Hoje de manhã, o primeiro vice-presidente da Alerj, Jair Bittencourt, do Progressista, assinou um ofício para a Secretaria de Administração Penitenciária aqui do Rio com o conteúdo do projeto de resolução aprovado na terça-feira e que determina a libertação dos presos. Isso aconteceu depois que ontem o desembargador Abel Gomes, o relator da Lava Jato no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, decidiu que não cabe ao TRF2 expedir alvará de soltura. Ele suspendeu os mandados de prisão, mas determinou que a própria Alerj cuidasse desse ato da soltura. Os 4 deputados, então, deixaram aqui o complexo penitenciário de Jericinó e foram muito xingados por parentes de presos que tinham vindo visitar seus filhos, seus irmãos, seus pais. Rapidamente entraram no carro. Apenas André Correia, do Democratas, conversou com a imprensa, disse que passou um ano sem direito à defesa. Eu tenho, para mim,
né? Aquilo que eu acredito, na palavra que eu acredito, né, é que a justiça vai ser feita, eu sou inocente, e aqueles que foram humilhados serão exaltados. Aí, estava prestando atenção na cara de pau desses deputados lá do Rio de Janeiro, mas a gente tem que colocar aí na conta do eleitor do Rio de Janeiro, que colocou esse pessoal de novo, a gente tem que colocar aí nos outros deputados, nos pares que tem o corporativismo, um protege o outro também. A justiça fez a sua parte, tirou fora e deixou para a Alerj fazer. Enfim, essa história não vai acabar por aí, você pode ter certeza, né? Beleza, aqui só trazer para você. Mas isso acontece também em outras, viu? Não é só no Rio de Janeiro, não. Se você pegar aí algumas câmaras municipais, né? Você sabe do que eu estou falando. Bom, vamos ver então o que aconteceu com o Gilmar Mendes, que teve aí, dando uma volta em alguns programas de televisão de muita audiência. Muita, mais ou menos, né? Já foi melhor, bem melhor. A Roda Viva da TV Cultura já foi bem melhor, né? Mas tem aí agora a sua participação. Teve falando lá com o pessoal, teve também lá no De Frente com o Bial, é o cara a cara da Gabi, né? Lembra? Cara a cara, frente a frente, cara a cara. Vamos ver então o que aconteceu com o Gilmar Mendes, que teve aí. E tem uma pergunta interessante que o Josias de Souza faz logo na entrada. Presta atenção na resposta do ministro Gilmar Mendes. Ele tem certeza que ele é Deus. Não, Deus está abaixo dele, né? Ou ele é um intermediário direto, Presta atenção. Quando falava da atividade do Moro e do Dallagnol, que houve uma mistura entre juiz e promotor, que as gravações, as mensagens do Intercept mostraram isso. O senhor, quando Michel Temer era presidente da República, estava sendo denunciado pela Procuradoria, guerreando no Congresso para evitar que as denúncias contra ele fossem aceitas. O senhor jantava com o presidente da República, almoçava com o presidente da República, confraternizava com o presidente da República. Às vésperas da substituição de Rodrigo Janot, o senhor fez um jantar em sua casa, recebeu Michel Temer, Eliseu Padilha e Moreira Franco, ministros dele, todos eles matéria-prima de futuros julgamentos ou potenciais futuros julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Não acha que aqui há uma mistura entre um magistrado que pode vir a julgar estas pessoas e confraterniza com réus e acusados e denunciados? Não há aqui também um problema? Não, não há. Deixa eu lhe falar, eu conheço Michel Temer há mais de 30 anos, convivo com ele na academia e tenho essa relação com ele. Discutimos, levo livros, pensamos no semipresidencialismo, discutimos essas questões. Vocês acreditem ou não, isso era o contato. Converso com todas, acreditem vocês ou não, pessoal do PT, pessoal do PMDB, as pessoas me procuram, conversamos, discutimos. Eu, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, trabalhei a reforma política, encorajei a reforma política, tendo no Conselho Consultivo do TSE gente da maior qualificação, como Lavaredo e tudo mais, e discutimos isso. Então, conversava com eles sobre esses assuntos. Mas não acha impróprio, ministro? Não. Porque o senhor está criticando um juiz que conversava com um procurador. E o senhor não acha impróprio que um magistrado converse com o denunciado? Aí quem está fazendo a mistura é você. Desculpe-me. Quem está fazendo a mistura é você. Porque ali era a conversa sobre como ia operar um processo. Vê se você chama tal testemunha para o processo. Estava cuidando do Mas só que no caso da sua conversa com o Temer não tem vazamento. Não, só porque aqui, ministro, como não há transparência, não há um intercept na vossa comunicação com o Michel Temer, exato. O contribuinte brasileiro não sabe. Bem, esse tipo de resposta do Gilmar Mendes é uma prepotência, uma arrogância que a gente tem que parar para prestar atenção para ver se isso realmente está acontecendo. Mas tá, você viu aí o Josias de Souza e também a Vera Guimarães, que participou dessa entrevista com ele do Roda Viva. Não, e ele disse que não. Não, ele conversa com Michel Temer, conversa com todos os bandidos que estão praticamente presos e não é nada. Agora, a relação direta do ex-juiz Sérgio Moro com o Deltan Dallagnol, chefe da Força Tarefa, fazendo a ligação para prender bandidos que estavam saqueando o povo brasileiro, ele está defendendo. Bom, vamos lá então. Seguindo aqui com o programa, antes que a gente se delongue por mais, tem mais participações agora aqui. Eu acredito que não vai dar mais tempo de a gente puxar muita coisa. Mas vamos colocar essa aqui. A do rapaz lá do Piauí, né? Piauí não, de Pernambuco, né?
O 13º salário do Bolsa Família, que foi um dos programas aí que se apropriou o Partido dos Trabalhadores, porque, na verdade, esse Bolsa Família, ele começou com o Fernando Henrique Cardoso com outro nome. A dona Ruth Cardoso fez um monte de história, mudou-se o nome e outras coisas mais, né? Porque tem que ter uma contrapartida nessa história. Não é só dando dinheiro para esse pessoal, que precisa realmente, a gente sabe que precisa, mas eles têm que colocar o filho na escola, tem que vacinar todos os filhos, tem que ter uma contrapartida para que, de repente, esse tipo de coisa continue. E tem que ter duas portas, né? Uma porta de entrada e uma porta de saída, para que o pessoal consiga caminhar por suas próprias pernas, arranjar um emprego, a vida continua e a vida segue, né? 13º do Bolsa Família foi criado agora pelo governo Bolsonaro. Lá em Pernambuco, o governador, eu vou pegar o nome do governador de Pernambuco para falar para você daqui a pouquinho, se apropriou dessa história e colocou outdoors, lá pelas capitais e principais cidades de Pernambuco. E teve um pernambucano que não gostou não, fez um relato, vamos ver. Olá pessoal, Abimael Santos de Toritama. Filma aqui por gentileza. 13º do Bolsa Família, filma aí, filma aí. Olha aqui, aqui. Governo de Pernambuco. O governador de Pernambuco está colocando essas placas dizendo que está dando o 13º do Bolsa Família. Mentiroso, enganador, ludibriador, aproveitador. Ei, cara, cadê o símbolo do governo federal? Tu tá pensando que a gente é otário, é? Tá pensando que a gente é besta? Tu estás querendo surfar da onda Bolsonaro, é? Eu tô ligado que tu quer surfar da onda Bolsonaro. Quem deu o 13º? Você, pernambucano. Você que tem o seu Bolsa Família, que vai receber agora em dezembro o 13º dele. Foi o governo federal que fez isso, que liderou. Aí o oportunista do Paulo Imposto, que é o Paulo Câmara, Paulo Imposto, que eu nunca vi um governador para cobrar tanto imposto e não investir no nosso Pernambuco, vem aqui fazer esse quadro, dizer que é ele. Oportunista, aqui tem de otário não. Isso aqui foi o governo federal. Tu estás espalhando fake news em Pernambuco, governador. Cadê o símbolo do governo federal? Tu queres se aproveitar, mas não somos besta não. Quem deu foi o governo federal e não o estadual. Bolsonaro botou pra torar. Valeu, Brasil! Aí, você viu, né? Olha, o atual governador é Paulo Henrique Saraiva Câmara, Recife, 8 de agosto de 72. Será que é isso aqui? Acho que eu estou falando besteira. Qual é o nome do governador do estado de Pernambuco? Vamos ver se eu consigo baixar aqui pelo... aqui, está aqui. Paulo Câmara. Paulo Câmara. Vamos ver qual é o partido. Qual é o partido do Paulo Câmara? PSB. Partido Socialista Brasileiro. Sai daí, Siri, não quero falar com a Siri. PSB, tá, é isso aí então. É o Paulo Câmara que fez isso aí que você viu aí, ok? Então o 13º salário do Bolsa Família é do governo federal. O que mais que eu tenho que falar aqui para você? Já falei do Roda Viva. Não, vamos direto, senão não vai dar tempo. Quanto tempo temos aí, Arthur? Tá, olha, então vamos fazer a última aqui. Nessa semana, quinta-feira, a revista Veja trouxe aí uma denúncia seríssima a respeito do envolvimento do ex-presidente Luiz Inácio no assassinato do Celso Daniel, prefeito da cidade de Santo André. Quem acompanha sabe de toda essa história, que foi depois colocada como um crime comum, né? Mas há muitas dúvidas nessa história toda. E o nosso querido, entre aspas aqui, o Marcos Valério, que na história toda do Mensalão foi o único que cumpriu pena, foi solto agora durante alguns meses atrás, está aí com o tornozeleiro eletrônico e tudo mais. Naquela história todos foram soltos, né? Desde o Zé Dirceu, desde o pessoal do PT e outros envolvidos, que não só do PT também, que faziam parte do Mensalão, recebiam dinheiro para aprovar aí projetos do governo, uma arquitetura política, se é que me entende, criminal dessa história toda, né? E aí voltou à tona essa história, porque o Celso Daniel foi assassinado a tiros na cidade de Santo André. E todo mundo... Muitas mortes envolvem aí o Celso Daniel. Acho que são 7 testemunhas mortas. O tal do Sombra, que participou junto ou do assassinato, ou deu cobertura para isso, também já morreu de câncer, enfim.
Muitas pessoas morrem quando falam desse assunto, dá até medo de falar, né? Vamos lá então, Revista Veja, coloca pra gente aí a cara do Marcos Valério, por favor. Olha, compareceu nas condições de testemunha o senhor Marcos Valério Fernandes de Souza. Reunião respondeu que Ronan Maria Pinto deixou bem claro que não iria responder pelos fatos sozinho, no caso aí pagar o pato, né? Aí que de repente o Ronan Maria Pinto afirmou que com muita clareza e um modo simples que lhe é próprio, queria apontar o presidente na época Lula como mandante da morte do prefeito Celso Daniel. Não preciso falar mais nada, né? Política, morte, poder. Sempre andando um perto do outro. Isso vai repercutir muito durante esse final de semana, com certeza, né? A respeito dessa colocação do Marcos Valério. Aliás, eu falei aqui no começo do programa e você pode refletir e concordar ou discordar. O Marcos Valério, ele é um arquivo vivo. Ele já tentou fazer a colaboração ou delação premiada e ninguém quer fazer colaboração premiada com ele, não sei porquê, né? Dessa história toda. Porque ele sabe muito, esse Marcos Valério. Seria uma maneira de ele preservar a sua vida. Porque depois de uma declaração dessa, que envolva aí, pessoas diretamente do poder dos partidos políticos aqui no Brasil, principalmente o PT, que foi durante muito tempo o partido que comandou todo o país, comandou tudo isso aí que a gente sabe que aconteceu. Eu queria lembrar o nome agora do secretário, eu sempre esqueço o nome desse secretário, mas a gente vai falar dele depois aí a respeito dessa história. Bota para mim, por favor, essa imagem. Só tem essa imagem aí, Arthur, do Celso Daniel e do nosso querido Marcos Valério, só isso? Né? Eu queria ver se eu achava o nome do... Bom, não vou achar aqui agora o nome dele. Deixa eu ver se eu conheço aqui. Bom, não vou achar o nome dele, mas depois eu falo a respeito do nome desse cidadão aí. Mas então, você imagina só se o Marcos Valério faz aí uma colaboração premiada, ganha aí uma certa tranquilidade, né? Para que ele mude de estado, mude até de país e continue vivo, porque ele vai ser o próximo alvo, você não tenha dúvida disso, ok? Bom, mudando de assunto, para encerrar, vamos lá encerrando então com imagens lindas aqui do sul de Minas Gerais, divisa com o estado de São Paulo, no Festival Blues na Montanha. Estamos indo embora e a gente volta na próxima sexta-feira, sempre com muitas notícias e coisas boas e ruins, notícias que acontecem no nosso dia a dia. Tchau, até lá.